Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o livro A Mala de Hannah. Bom, nossa história começa em Novo México, nos apresentando quem é Hannah e que ela viu um irmão que se chama George e que faz parte de sua grande aventura. Já seus pais trabalhavam, sustentando a casa, e enquanto eles trabalhavam, George e Hannah ficavam brincando no quintal de sua casa, de pega-pega ou esconde-esconde, qualquer coisa que eles pudessem imaginar, eles ficavam brincando. O tempo foi se passando mais e mais, até que um dia Adolf Hitler chega na Alemanha e começa a atacar tudo. Tipo, começa a guerra, ele entra em guerra em todo lugar. E daí, pouco tempo mais depois, quem era judeu na cidade deles não podia mais ir ao cinema, ir pro parque, fazer qualquer coisa praticamente. O tempo foi passando um pouco mais, até que a mãe de Hannah foi chamada para o campo de concentração, porque tinha que ir, não sabia o porquê, mas tinha que ser mandada. E daí toda a família ficou chateada, todos se despediram e ela foi mandada. Pouco mais tempo se passou, até que o pai de Hannah teve que ser mandado também para outro campo. Também não sabia porquê, também não sabia porque havia motivo, mas foi mandado também. Novamente, as crianças ficaram muito chateadas, mas o pai contratou uma faxineira e uma professora para trabalhar na casa, para as crianças não ficarem sozinhas tanto tempo do dia e ter coisa para fazer também. Mas isso não durou muito, porque 2 dias depois que o pai saiu, ou poucas horas depois, os seus tios chegaram para buscá-los, falando que não ficariam sozinhos de jeito nenhum, que ficariam com a família. Então foram ficar com os tios por pelo menos uns 4 meses, até que eles foram chamados para outro campo de concentração. As crianças se despediram dos seus tios, prepararam suas malas e foram para lá, para o campo. Quando chegaram, era meio que um depósito. Não, era um depósito que haviam camas, mas não eram muitas. Então eles tiveram que dormir na mesma cama, não havendo muito espaço, porque já tinha outra cama do lado. Então tava tudo apertado. Mas com o tempo passando no depósito, eles nunca ficaram sozinhos. Sempre foram conversando, juntos, sempre se divertindo. Mas também não durou muito. Depois de um mês, mais ou menos, eles foram mandados para um campo de concentração também, igual os pais, só que não eram o mesmo. Só que não eram o mesmo. Era um que havia adultos, idosos e crianças. Só que era separado esse campo. Criança não ficava com. Não. Menino não ficava com menino, não ficava com menino. E menino não ficava com menina. Então eles foram separados. Não podiam mais ficar conversando juntos. Os dois ficaram muito chateados com o acontecimento, mas tinha que lidar com isso. A Hannah fez amigos e o George também fez amigos. Eles continuaram lá, mas não durou muito. Até que chegasse cartas para algumas pessoas que estavam lá, que teriam que ser mandadas para outro lugar. Algumas pessoas diziam que era meio que o lugar da morte e que quem fosse mandado para lá não voltaria nunca mais, porque morreu. Algumas pessoas que estavam lá foram sendo mandadas, enquanto Hannah, todo o papel que ela via dessas mensagens, ela queria ver para ver se o seu irmão estava na lista, sempre desejando que ele não estivesse. Um dia ela foi ver a lista e lá estava o nome do seu irmão. Quando ela viu o nome dele, ela ficou chocada. Tipo, super chateada, não queria de jeito nenhum que ele fosse também, porque não aguentava mais ficar sozinha, porque já tava demais. Só que também teve que ser necessário. Então ela foi até a cabana dele que tinha meninos
e se despediu dele. Mostrou pra ele que ele ia ter que ir mesmo e não podia mais ficar com ela. Daí ele foi embora e a Hannah ficou lá. Mas pra Hannah também chegou o comunicado de que o nome dela estava lá na lista. Então ela teria que ir de qualquer forma também. Só que também não era o mesmo o campo. Ou ela não sabia, mas também não era. E tinha que pegar um trem pra ir lá pra ir pra lá. E lá ela ficou mais ou menos praticamente um dia e meio de pé, tendo que ficar de pé no trem que não podia sentar. E daí ela foi mandada pra lá também. Quando chegou, ela seguiu todas as instruções dos guardas e foi até uma câmera de ar, que é lá que damos tchau tchau para a Hannah, porque ela morreu na câmera de ar. Agora começamos outro capítulo da história do ponto de vista da Fumiko, que morava em Tóquio, em um museu. Que um dia chegou pra ela uma mala que era a mala de Hannah, só que era uma réplica da mala. E daí ela queria descobrir quem é que era a Hannah. Mostrou para as crianças que gostavam do museu a mala. E as crianças ficaram super interessadas na mala e queriam descobrir também. Então Fumiko foi atrás. Foi para a cidade onde era Novo Mesto, a cidade de Hannah. E foi um museu que tinha lá para descobrir quando é que ela nasceu, quem ela era. E procurava encontrar o máximo de informação que tinha no museu. A mulher falou que Hannah tinha morrido já, mas que ela poderia ir para a cidade que Hannah morreu para ver em outro museu, ver as informações que encontrava. E lá foi ela pro museu da cidade que a Hannah morreu. E lá ela encontrou as informações que ela precisava. As informações principais, descobriu que ela tinha um irmão que estava vivo ainda bem. E descobriu o jeito que ela tinha morrido. E daí a mulher não sabia direito se onde é que o irmão dela morava agora, em 2000. Só que ela sabia que um dos amigos dele, que foram amigos, que foi amigo dele, que foi amigo dele no campo, e que ele poderia ter alguma informação sim pra dar pra Fumiko. Daí ela descobriu que ele morava no Canadá, tinha 2 filhos, e daí ela queria. Daí ela mandou uma carta pra ele, dizendo que ela encontrou a mala da irmã dele e que ela gostaria que ele fosse pra Tóquio pra apresentar as crianças pra elas verem quem é ele. Agora, pelo ponto de vista do George, a gente vai começar um outro capítulo. Ele mostrou que quando ele chegou no campo de concentração dele, ele tinha que fazer várias tarefas. Só que depois de uns 5 anos ele conseguiu sair e voltou para os seus tios rapidamente para perguntar o que tinha acontecido com o Hannah. Eles não sabiam, então ele foi atrás de outra pessoa que era uma amiga da Hannah quando ela estava lá no campo. E ele perguntou onde sua irmã estava e a menina falou que ela havia morrido numa câmara de ar. Na hora ele ficou super chateado, chorou e se arrepende por não ter cuidado melhor dela. Daí agora, no presente, ele recebeu a carta de Fumiko pedindo para que ele fosse lá porque ela está com a mala da irmã dele. Então ele foi lá, deu oi para todas as crianças quando chegou, contou tudo sobre sua história e todas as crianças adoraram saber de sua história e é isso. Acabou o livro. Espero que tenham gostado do vídeo que eu fiz e até a próxima.